proposta milionária na mão do Fluminense. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui também. Vai falar sobre um desfalque confirmado do Fluminense no próximo jogo contra o Coritiba, na próxima segunda-feira. E a gente vai comentar aqui também sobre um possível substituto desse desfalque. Tudo isso nesse vídeo aqui, falando bastante sobre o Fluminense com você nessa manhã, né, comecinho de tarde de segunda-feira. Seja muito bem-vindo à Central Fluminense. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu clique. Convido você a assistir esse vídeo até o final para ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece com o nosso tricolor, beleza? E antes da gente começar com as notícias rapidinho, peço somente para você, aqui embaixo do vídeo, deixar o joinha para não esquecer aí, dar aquela moral para a gente fortalecer o nosso trabalho. Estamos todo dia aqui no YouTube trazendo as principais informações do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado hoje e sempre sobre o nosso Flusão. Beleza? Vamos começar aqui então, né, falando das notícias. Eu queria falar primeiro do Germancano, né? O Germancano não atuará contra o Coritiba, tomou um cartão amarelo contra o Flamengo e ficará suspenso, né? Se ano passado ele jogou todos os jogos do Brasileirão e não ficou suspenso em momento algum, evidentemente, né, naturalmente, esse ano, já ali ainda no primeiro turno do Brasileirão, Germancano ficando suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Coritiba na próxima segunda-feira. É um jogador, né, que, claro, faz sempre muita falta para o Fluminense, é o nosso homem-gol, é o nosso artilheiro, por mais que ultimamente não tenha feito tantos gols quanto a gente se acostumou a ver. Mas isso acho que também tem muito a ver com a fase do time, né? O Fluminense não está nos seus melhores dias, claro, já esteve também muito pior, a gente precisa ser justo, mas Germancano sempre faz muita falta, é um jogador que além da produção ofensiva ajuda muito defensivamente, às vezes ajuda muito mais do que a gente acha que deveria, né? O Germancano marca às vezes até demais, é alvo de críticas da torcida do Fluminense, né? Porque acaba se desgastando muito. Mas não joga na próxima segunda-feira contra o Coritiba, e aí fica a dúvida sobre quem vai ser o substituto do Germancano. A gente tem o Lelê, né, que é quem tem jogado mais ali dos atacantes, você tem o John Kennedy, que entrou no finalzinho do jogo ontem, e você tem o próprio Johnny Gonzalez, né, que quando passou por aqui em 2019, jogou muito com esse centroavante, né, com essa referência do Fluminense lá na frente, pode ser uma opção para a partida contra o Coritiba. Por outro lado, a gente tem o retorno do Keno, que cumpriu suspensão no Fla-Flu, né, tomou um amarelo extremamente equivocado contra o Internacional, ele nem encosta no jogador do Inter, o árbitro dá a falta e dá o amarelo para ele, acaba ficando de fora do Fla-Flu, fez muita falta, faz muita falta, né? O Keno é um jogador que, para mim, ele já provou a sua inocência, né, gente? Eu cheguei em alguns momentos da temporada, pedi o Keno no banco, mas quando eu vi o Fluminense sem o Keno, falei, cara, que saudade do Keno, esse cara realmente é muito importante, ele realmente faz muita falta. Vai estar de volta contra o Coritiba, só que aí, por outro lado, a gente não tem Germancano suspenso, né, para essa partida. Nessa briga, né, sobre quem vai jogar nesse lugar do Cano, eu falei aí do Lelê, do John Kennedy, do Johnny, eu palpito, tá, isso aqui é uma opinião pessoal, de que o Lelê sai na frente, o Lelê sai na frente para ser o titular lá contra o Coritiba na próxima segunda-feira, até por ser um jogador que vem atuando mais do que os outros, o Johnny sequer estreou ainda, o John Kennedy vem entrando depois do Lelê, né, ele passou à frente dele ali na fila, então eu acho que ele que vai ganhar a posição. E isso tem muito a ver, tá, com alguns comentários pós-jogo, né? O Fluminense muda completamente a maneira de jogar e passa a dominar o jogo a partir do momento que o Lelê entra. E ele foi alvo de elogio dos dois treinadores, tá? Tanto o Sampaoli quanto o Fernando Diniz elogiaram o Lelê. Eu vou começar aqui com a declaração do Sampaoli falando sobre a entrada do jogador, tá? Vamos abrir aspas aqui. Penso que quando o Diniz trocou usando mais os lados, o Fluminense costuma usar o mesmo lado, de maneira vertical. Poucas vezes eles trocam de lados. Com isso, a gente não pressionava e eles invertiam o lado no segundo tempo. Eliminavam o lado do campo. Isso nos surpreendeu, ajustamos, mas complicou um pouco. Quando eles trocaram o Lelê para colocar nas pontas, ele incomodou a gente. Tivemos que mudar a estrutura, porque estávamos muito expostos. Tivemos que corrigir, são decisões porque o time estava complicado. Pois é, né, o Sampaoli falando, né, até engraçado quem acompanha nossas lives aqui, viu Daniel falando algumas vezes que entraria com o Lelê titular no Fla-Flu para surpreender o Flamengo, né, e para ter esse desafogo nessa bola mais longa, né. Muita gente chamou o amigo de maluco e agora o Sampaoli fala, né, que o que atrapalhou o Flamengo, que surpreendeu o Flamengo foi justamente essa entrada do Lelê, né, provando que de vez em quando esse canal aqui tem razão também, né. Essa declaração do Sampaoli, então, valorizando muito a entrada do Lelê. E o Fernando Diniz disse o seguinte, ó, abrindo aspas. No jogo passado, ele, Lelê, foi um dos jogadores mais importantes. Eu sei que o torcedor gosta de quem se entrega.
ele foi quem mais correu, disparado. Foi extremamente importante. Do meio do segundo tempo para quando ele saiu, que ele errou alguns lances de parte técnica, mas no geral uma partida muito positiva. Hoje ele foi muito feliz na parte técnica, continuou com a mesma vontade. É uma opção de um jogador que tem velocidade, é grande, tem presença de área e sabe fazer gol. Sobre ele não ter iniciado, é uma opção normal. O time que iniciou, todo mundo sabe que iniciaria, né? Essa última frase do Fernando Diniz é fato, né? Aquele time que jogou, a gente até deu uma especulada antes, mas todo mundo sabia que ia jogar o Lima na ponta esquerda e pronto, ia ser a maneira que o Fluminense ia jogar, né? A substituição padrão do Fernando Diniz, ele gosta muito do Lima, o Lima é quem sempre entra quando praticamente qualquer desfalque do Fluminense existe, né? Só agora, segunda-feira, sem o Germancano, talvez ele não bote o Lima porque vai precisar de um camisa 9, mas se fosse qualquer outra coisa, entraria o Lima ali titular no time do Fluminense, que é o que o Fernando Diniz gosta de fazer. Mas rasgou elogios ao Lelê, né? A gente tinha falado aqui, né, dado a nossa opinião depois do jogo contra o Inter, tanto eu quanto o Daniel concordamos, achamos que a partida do Lelê foi boa, né? O torcedor do Fluminense pegou um pouco no pé, vaiou e tal, mas tanto eu quanto o Daniel, a gente tinha gostado da partida dele contra o Inter, e agora contra o Flamengo, mais uma vez, entrando bem e ajudando o Fluminense ali na partida. Acabamos não conseguindo a vitória, o árbitro anulou aquele gol do João Arias, mas o Lelê conseguiu atuar bem e mudar o jogo, né? Acho até por conta disso que ele vai ser a escolha número 1, por assim dizer, do Fernando Diniz para substituir o Germancano na partida da próxima segunda-feira contra o Coritiba, que está ensaiando uma reação, né? Empatou contra o Cruzeiro, já vem com 2 vitórias no campeonato, para um time que não ganhava há 4 meses, o Coritiba voltou a vencer, e aí pode complicar um pouquinho a situação do Fluminense na próxima rodada, mas falta um pouquinho mais de uma semana para esse jogo. Beleza? Antes de a gente partir para a próxima notícia desse vídeo, que é muito importante, eu quero dar aquela moral para quem está sempre dando moral aqui para a Central. Todo vídeo eu peço. Rapaziada, você que nos assiste aí, deixe seu comentário com o seu nome e de onde você nos assiste, porque a gente gosta muito de saber até onde a Central está alcançando nesse mundo gigantesco. E a galera chega junto, deixa o comentário aí, e eu, sempre que posso, mando um abraço para a turma aqui nos vídeos. Então, ó, quero mandar um abraço para o Wilson de Brasília, para o Marcelo de Uberlândia, Nivaldo de Vitória da Conquista, Newton de Cabo Frio, Edson de Salvador, Rick Nelson de Austin, Nova Iguaçu, Pedro de Caxias, Veridiano de Goiânia, Lio de Bom Jardim, no Maranhão, Alfredo de Pilares, Edivaldo de Brumadinho, Zeca de Guaba Grande, César de Sulacap, Jovencio de Piauí, na Bahia, Domingos de Aracaju, Maurílio de Itajaí, Geraldo de Cardoso Moreira, Cunha de São Pedro da Aldeia, Roberto de Macaé e Genal de Aracaju. Um abraço aí para a galera que comentou nos vídeos da Central. Um abraço para você que está me assistindo também. Se você quiser que a gente mande um abraço nominalmente para você, é só você deixar o seu comentário aqui, ó. Aqui embaixo na aba dos comentários você vai lá e escreve o seu nome e de onde você nos assiste. Também escreve sua opinião, né, sobre os assuntos que a gente está falando aqui. Germancano suspenso, Lili como provável substituto do jogador na segunda-feira. Deixe sua opinião também, mas claro, fala seu nome e de onde você nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar um abraço para você nesse vídeo. Beleza? Nesse não, né? No próximo vídeo. Assim que a gente puder, no próximo vídeo a gente vai mandar um abraço pra você. Nesse aqui não tem como mais, que ele já tá gravado. Beleza? Então, galera, vamos para a segunda notícia desse vídeo aqui, né? Na verdade, a terceira notícia, né? Enfim, é que as duas primeiras eram muito a ver ali com o desfalque do Germancano e a partida do Lelê era quase tudo a mesma coisa. Mas, próxima notícia desse vídeo aqui, uma informação do portal É Gol, falando sobre uma proposta milionária que estaria na mesa do Fluminense. O Fluminense estaria, né, nessa negociação de valores bem altos por uma joia do tricolor, mas mais do que uma joia, né? O grande destaque desse time, formado em Xerém, grande craque dessa equipe do Fluminense, que é o André. Segundo informações do Egol, o Fulham está cada vez mais interessado no nosso volante e sinaliza com a possibilidade de comprá-lo e a possibilidade e a intenção de comprar o André já nessa janela do meio do ano, tá? Tentar tirar o André daqui nesse meio do ano e estaria sinalizando com valores em torno de 34 milhões de euros, o que daria 184 milhões de reais. Tá? É um valor bem alto. Desses 34 milhões de euros, 28 milhões seriam fixos, o que daria 152 milhões de reais, e 6 milhões em bônus, né? As famosas metas aí a se alcançar pelo jogador, enfim. Né? Um valor alto ali, mas a gente sabe que o Mário Bittencourt já falou isso, o próprio André já falou em público. André não sai nessa janela do meio do ano. O Fulham quer o jogador, o Fulham está muito interessado, sim. Já saiu essa notícia de diversos portais, agora é a vez do portal É Gol falar sobre o assunto,
mas o Fluminense não pretende vender o André no meio do ano, entende que o André é uma peça fundamental, o próprio jogador entende isso, quer ficar aqui no Fluminense visando ganhar o título da Libertadores. Então, enquanto o Fluminense estiver vivo na Libertadores, o André não sai e o Fluminense ainda está vivo na Libertadores. Então, existe sim esse interesse do Fulham, o Portal é Gol fala nesses valores altos, né? As últimas informações que eu tinha visto era na casa ali dos 25 milhões de euros, agora subindo para 34, já é um valor bem alto, pode seduzir o Fluminense, mas Mário Bittencourt e o próprio jogador falaram já que nessa janela ele não sai, então teria que sair ali no final do ano. Poderia acontecer, não sei se vai, tá? Vender o jogador agora e ele só ir para a Europa no final do ano brasileiro, no meio da temporada deles, o que eu acho bem difícil que a equipe europeia que contrate o André vá topar, tá? A informação do portal É Gol também fala que o Liverpool é um dos clubes interessados no André, né? O Liverpool está vendendo o Fabinho, parece que eu acho que o Henderson também está saindo de lá. E aí o André estaria ali na mira do Klopp, né? O Klopp gosta do jogador, já observou, e gostaria de levá-lo para o Liverpool nessa próxima temporada, mas até agora o interesse mais agudo, né, é do Fulham, que já teve proposta recusada uns tempos atrás, cerca de 20 milhões de euros, salvo engano, agora sinalizando aí, de acordo com o portal É Gol, com 34 milhões de euros pelo André. Vamos aguardar cenas nos próximos capítulos. Eu, de fato, por mais que eu ache que o valor seja realmente muito bom e muito alto, espero que o Fluminense não venda no meio do ano, porque é um jogador essencial, né? O André vem jogando muito bem, é um jogador de seleção brasileira, e se a gente quer ser campeão da Libertadores ou campeão brasileiro, que seja, a gente precisa de um cara como o André. É um jogador que não tem reposição. O Fluminense não tem como trazer um jogador do nível do André. Tá? Um jogador do nível do André custa muito caro. É só você ver o preço que estão querendo pagar para ele sair do Fluminense. Então a gente tem um André hoje porque a gente formou o André na base. Porque se tivesse que contratar no mercado, a gente não acharia um André. Então, perder uma peça dessa no meio da temporada seria um baque muito grande para o Fluminense. Então, espero que o Fluminense não negocie o jogador. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Repito, próprio André e o Mário Bittencourt já falaram que meio do ano o André não sai do Fluminense. Beleza, meus amigos? Eu quero saber de você que está me assistindo agora. Por esse valor, venderia o André ou não? Tem que segurar até o final da temporada. Deixe seu comentário aí. Vamos trocar essa ideia, valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.